Meus queridos amigos, mais uma vez aqui nessa palestra virtual do ISEC, desta feita trazendo para vocês o assunto Interpretando os Sonhos. Os sonhos. Os sonhos. É tão lindo quando nós sonhamos. Às vezes também pode ser pavoroso. Vamos um pouquinho aprender sobre essa manifestação linda na vida do ser humano, misteriosa, inexplicável, que nós chamamos de sonho. O sonho, eles podem ser classificados sobre 3 aspectos. Nós temos o sonho onírico, ou sonho fisiológico, aquele que acontece durante o sono. Nós temos o chamado sonho acordado, sonho lúdico, que é o resultado da imaginação nossa voltada para um desejo de alcançar um objetivo ou algo que nós estejamos pensando num determinado momento e que toma conta da nossa mente. E nós temos um sonho que é a divagação da mente em uma fantasia, onde nós fazemos a dissociação, que até é um dos fenômenos que acontecem dentro da hipnose. O sonho. O sonho é uma manifestação criativa da nossa psique. E a nossa psique é o quê? É a nossa mente inconsciente e consciente. O sonho ele transcende os nossos 5 sentidos. Eles passam além dos nossos 5 sentidos. Os sonhos eles podem, de forma simbólica e numa linguagem dele próprio, revelar questões da nossa personalidade que precisam ser trabalhadas. Nós vemos isso na psicanálise. Por quê? A psicanálise, ela demonstra que os sonhos têm um papel muito importante na nossa vida. Para a psicanálise, o sonho é um meio pelo qual o inconsciente procura alertar a nossa consciência para o que ela não percebe ou ela não quer aceitar. E tenta, por uma forma de compensação, equilibrar a nossa psique, o inconsciente com o consciente, para que nós possamos atuar naturalmente. Os sonhos também, eles trazem à tona, acima, todos os complexos e sugerem alternativas para a nossa consciência, cujo centro é o nosso eu, o nosso ego. Nos convida a realizar o que nós somos potencialmente. Ou seja, os sonhos, eles são alerta, eles são avisos, eles são caminhos, eles são uma série de coisas, sempre no sentido de nos dar a resposta para o que nós precisamos. O que é interpretar um sonho? Às vezes as pessoas dizem, o que é interpretar um sonho? Interpretar um sonho implica em você atribuir a esse sonho um sentido. Substituir esse sonho por algo que se ajuste à nossa capacidade mental, aos nossos atos mentais, e que seja de importância igual ao restante da nossa vida. É se chegar a um significado simbólico desse processo onírico, é traduzir em termos de simbologia esses sonhos, isso que acontece. Qual é a origem da interpretação dos sonhos? Civilizações antigas, sempre houve um estudo ou entendimento de que o sonho era um ponto de comunicação entre o homem e o sobrenatural. Era a linguagem de deuses, linguagem de demônios. E esse poder dos sonhos, ele inspirou os charlatães. Porque começou a aparecer gente querendo predizer o futuro, o que ia acontecer, o que não ia acontecer. E deu origem ao que nós conhecemos hoje como quiromancia. Por quê? Aconteciam leituras na areia, na folha de chá, na bola de cristal, na borra de café, gema de ovo, palito de fósforo, em fígado de animais, em copo com água. Então aparecia leitura em tudo quanto era lugar. Por quê? Eles acreditavam que podiam entrar em contato com divindades, podiam entrar em contato com os mortos e receber mensagens durante o sono, através dos sonhos.
Com o tempo, os sonhos eles passaram a ser julgados como representação de uma luta interior que acontecia no indivíduo entre duas forças opostas. De um lado o bem, do outro lado o mal. Só que os psicanalistas descobriram que a análise dos sonhos é uma técnica indispensável para a cura das pessoas neuróticas. Por quê? Porque nos sonhos dos neuróticos geralmente se encontra a causa dos conflitos e a psicomatização que ele está vivenciando. O sonho é um conflito entre os desejos e as repressões do paciente. É um conflito principalmente entre o id e o superego. Qual o valor científico que os sonhos possuem? Os psicanalistas dizem: conte-nos seus sonhos e nós ajudaremos a descobrir os seus males. Se o profissional souber como atuar, o conteúdo dos sonhos pode ter um valor científico. Os sonhos eles podem contribuir para a identificação dos conflitos emocionais, e esses conflitos emocionais eles são responsáveis pelos distúrbios mentais, pelos distúrbios físicos e pelos distúrbios nervosos. Os sonhos podem revelar medos, ressentimentos, podem revelar amores, podem revelar ódio, desejos secretos. Por quê? Porque ao sonhar, os verdadeiros sentimentos eles vêm à tona, eles vêm acima. Às vezes o camarada está dormindo, está do lado da esposa, a esposa se chama Ana ou Beatriz, e o camarada está sonhando e fica lá: ah, Georgette, ah, George. Aí você vai dar rolo, né? O verdadeiro sentimento está vindo à tona. Por quê? Durante o sono nós manifestamos um caráter duplo. O nosso corpo dorme, mas a mente viaja, a mente sonha. Então o sonho, meus queridos, é o espelho da nossa vida emocional. Os sonhos, eles revelam muito sobre as qualidades das emoções que nós temos. Por exemplo, uma emoção insatisfeita leva a pessoa a sonhar a respeito da situação. O cenário pode ser completamente diferente, mas eles podem ter muito em comum em relação à causa emocional comum. Né? Você, por exemplo, pode estar brigando com o seu chefe. Tá? De repente você tem outro sonho, que você está brigando com a sua mulher. Ou seja, a briga provoca uma causa emocional. É uma briga, é um conflito, é uma causa emocional comum. O cenário é diferente de você brigar com o chefe e você brigar com sua esposa, mas a causa emocional é comum. Todas as pessoas sonham constantemente? Sim. Você vai ouvir pessoas dizerem: eu nunca sonho. Mas olha, é impossível dormir sem sonhar. Como é impossível dormir sem respirar? Você respira para dormir, então você sonha. Você pode não recordar do sonho. E por que nós não recordamos, às vezes, dos nossos sonhos? Por medo, por repressão, porque vai ser uma situação desagradável. E a natureza ela nos socorre. O alarme toca e a memória da satisfação da vontade pelo sonho, ela desaparece. Por quê? Quando você lembrar, isso vai te provocar mal-estar, vai te provocar desconforto. E a natureza vem em nosso socorro. Quais são as funções dos sonhos da nossa vida? A primeira função é realização do desejo. No sonho, a experiência emocional mais frequente é o ardente desejo que nós temos de que alguma coisa aconteça na nossa vida. Ou seja, a obtenção de um sucesso, a obtenção de um projeto, a obtenção de resolução de alguma coisa. Então, muitas vezes a emoção do nosso sonho é de ansiedade. E a ansiedade ela é seguida de um grande número de reações psicossomáticas, tais como palpitações, hipertensão, tremores, suores, etc. Tem gente que morre dormindo. Aí vocês perguntariam por que, Elise, a pessoa morre dormindo? Porque ele já tem uma predisposição, ou seja, ele já pode ter sofrido um ataque cardíaco, ele pode ter problema de pressão alta.
E de repente ele entra no sonho e esse sonho pode ser um sonho que gere muita adrenalina. E ele acaba tendo reações psicossomáticas, como eu falei, palpitação, hipertensão, tremor, suor, a pressão dele pode ir lá em cima e o indivíduo tem o quê? Um infarto dormindo. Por isso que ele morre dormindo. Outra emoção frequente é a raiva. A raiva ela pode ser potencializada por reações psicossomáticas. A raiva ela pode ser potencializada por dor de cabeça. A raiva ela pode ser potencializada por dor. Porque a raiva que a pessoa está vai aumentar por causa do estresse. Vai aumentar a adrenalina, vai aumentar o estresse, vai aumentar a raiva. O sonho ele executa a função de satisfazer um antigo e ambicionado e insatisfeito desejo. Nossa, como os sonhos às vezes satisfazem nossos desejos. Os sonhos de satisfação de desejo, eles produzem uma agradável sensação de bem-estar, de tranquilidade, de alegria. Por quê? Porque nós vivemos numa dualidade. Ou sentimos dor, e dor pode ser de natureza emocional, psíquica, física, ou nós sentimos prazer, que também é a mesma coisa. O mais importante para o ser humano são as satisfações emocionais de prazer, e não as duras realidades da vida, que vão provocar dor. Agora, essas satisfações, elas provêm muito mais da imaginação e dos sonhos do que de fatos reais na nossa vida. Os sonhos, eles serviram durante muito tempo como inspiração para as pessoas. Muitos homens que realizaram feitos na humanidade, eles devem ao sucesso que eles tiveram aos sonhos. Os sonhos que preenchem nossos desejos, eles podem atuar como inspirações, mas eles são perigosos. Por quê? Porque você, de repente, se acostuma a preencher os seus desejos e as suas realizações através de sonho. Os sonhos que trazem compensação dos sentimentos de inferioridade. Já imaginou? Você só se imagina nas alturas? Daquelas pessoas que dizem o mundo está contra a gente, aquelas pessoas que têm menos valia. Ou seja, a tendência vai ser sempre o indivíduo substituir a realidade pela fantasia. E a fantasia, ela dissipa a energia e rouba a nossa autoconfiança. Nós acabamos ficando com problema de autoestima. A segunda função do sonho, os sonhos libertam as inibições. Como eles fazem isso? Porque existem coisas que nós desejamos, mas não obtemos, porque a sociedade, a nossa crença e a nossa consciência, elas não aprovam. Então, nos sonhos, você realiza aquilo que a sociedade de repente não permite. No sonho, às vezes, você realiza aquilo que a sua crença não permite, ou que a sua consciência não aprova. Então, nós jamais devemos nos contentar com os sonhos, mas temos que buscar o caminho da realidade. As pessoas que se apegam ao mundo não vivido, e o mundo não vivido é o mundo do ser, talvez, eu poderia, eu podia, etc., elas mentem para si mesmas. Elas mentem como se verdade fosse e acabam acreditando nessa mentira. A terceira função do sonho é que os sonhos nos libertam das emoções doentias. Por quê? Durante o dia, essas emoções não são permitidas pela sociedade. Você sentir essas emoções não são permitidas pela sociedade. Exemplo, o mecanismo de defesa do deslocamento. Tipo, você briga com o teu chefe, você tem que engolir a briga, porque senão você pode ser demitido se fizer alguma coisa com ele. E você sai dali até aqui, e quando chega em casa, você solta os bichos, porque a mulher se atrasou um pouco em fazer o jantar, ou porque a mulher não passou a sua roupa, aquela camisa que você mais gosta. Ou seja, você vai brigar com os garotos, porque de repente estão brincando ao invés de estar estudando, porque você deixou de explodir com seu chefe, porque se você explodisse com ele,
você iria ter problemas com certeza. Aí quando chega a noite, você sonha que alguém está matando o teu chefe, ou que o teu chefe está morrendo num acidente. Pronto, você liberou aquela emoção doentia. Aquela vontade que você teve de esfolar teu chefe, de acabar com ele, foi realizada através dos sonhos. Ódio e raiva nos sonhos também podem acontecer, podem ser aliviadas. Aquele camarada que não gosta da sogra, que a sogra é terrível na vida dele, né? Então ele sonha que de repente a sogra é uma bruxa e está sendo queimada, alguma coisa por aí. Né? Os sonhos também, né, em quarta função, escondem significados simbólicos. Quando a satisfação de um desejo é por demais nítida, o sensor disfarça de maneira que nós não podemos reconhecer como tal. É como eu disse, você quer matar o seu chefe. Então é muito nítido que você queria ver o teu chefe morto. Mas o teu sensor não deixa isso acontecer. Então você acaba sonhando que ele tem uma morte por acidente. Ou seja, foi realizado o seu desejo, aquilo que nitidamente você queria para o seu chefe. Se livrar dele, que ele morresse. Os sonhos também, eles têm a quinta função, eles nos remetem a uma infância despreocupada. Nos colocam num processo de regressão. Na regressão, essa vida não agradável, ela é trocada por uma nova oportunidade de reviver uma parte agradável da nossa infância. Só que isso, se repetir muito, significa que a pessoa está se voltando para o passado. Então ela tem que buscar atuar no presente para que possa se projetar no futuro. E não ficar presa ao passado, ao momento que foi agradável lá no passado, se ela tem um presente para tornar agradável e projetar esse agradável no futuro. Continuando o material e conteúdo dos sonhos. É preciso que nós entendamos que no conteúdo manifesto do sonho, a impressão tomada da vida de vigília, ela carece de maior importância para ela. Ao passo que a impressão importante, ela foi extraída do sentimento que a causou. Ou seja, a impressão, ela tem que ser levada em consideração em relação ao sentimento que a causou. O que eu posso dizer para vocês? Por exemplo, a impressão tomada de um falecimento de um animal. Não tem nada a ver. Agora, a impressão que é tirada do sentimento, você sofreu, você chorou, você sofreu um trauma com a morte desse animal, isso é que tem importância. Na questão de conteúdo, o deslocamento da força que tem uma experiência carregada de afeto para outra experiência de pouca relevância afetiva, que acabam se combinando no sonho, atende à necessidade do estabelecimento da censura. E essa censura ela opera no aparelho psíquico. Por quê? Porque essa experiência carregada de afeto ela vai se sobrepor àquela experiência de pouca relevância. Então ela se une a essa experiência de pouca relevância, mas o poder dela é muito grande. Então ela vai fazer a pessoa sofrer. Então vai se estabelecer a censura no aparelho psíquico. O mapa dos sonhos. Bom, esse mapa ele não é 100%. É apenas uma forma de querer sonhar que está caindo. Ela tem medo de entregar-se a algo que a sociedade desaprova, ou algo que é proibido pela sua consciência. Sonhar com um ente falecido. Ela quer negar internamente que esse ente foi embora, ou quer juntar-se a ele. Sonhar que foi roubado. Ela está vivendo insegurança financeira. Sonhar que está morrendo por acidente ou doença. Ela está sentindo culpa
ou desejo disfarçado de suicídio. Sonhar com fogo, que ela está se queimando, ela está vivendo paixão, ela tem medo da tentação. Sonhar que está sendo atacada por animal selvagem, ela tem medo de sedução sexual. Sonhar com escuridão, com funerais, ela tem medo da morte. Sonhar que está indecisa, está no processo de indecisão, paixão mais medo do futuro. Sonhar que está viajando, ela quer fugir da realidade. Sonhar que está sempre atrasado, que perde condução, que perde isso, perde aquilo, possivelmente uma frigidez sexual. Sonhar com morte de parente ou amigo é o desejo disfarçado de que a pessoa morra. Está nu ou seminu em público, medo de se libertar, medo de uma inibição moral. Está magoando alguém querido, ambivalência, amor e ódio. Sonhar que está em alegrias e festas diversas, infelicidade reprimida. Sonhar que está tendo relação sexual, ela tem pensamentos ardorosos, também pode ter repressão sexual, ou pode estar sem praticar sexo durante algum tempo. Sonhar que está preso, está vivendo conflito, tem medo de ser subjugado, problemas de frustração. Sonhar com cobra, tem medo da tentação sexual, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com a falta de escrúpulos dos escritores sobre sonhos. Você tem gente leiga aí que escreve sobre sonho, define sonho à vontade. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Essa coisa de sonhar com cobra, né? Uma vez um colega chegou para mim e disse assim: Lins, o que é sonhar com cobra? Eu digo: olha, eu não sei, pode ser várias coisas. Você sonhou como? Eu não, sonhei com uma cobra vermelha e preta. Eu digo: e essa cobra vinha e ela se enrolava em mim, eu ficava com falta de ar, mas eu sentia arrepios. Eu digo: Eu digo: muito bem, me diz uma coisa, qual o time que você torce? Aí ele: eu sou Flamengo. Muito bem. Como é o nome daquele camarada que joga muito hoje? Ele é craque. E como era chamado esse mesmo indivíduo que joga muito há algum tempo atrás? Aí ele: cobra. Eu digo: então, o que eu posso traduzir para você é que você está querendo ser possuído, né, ser enrolado por algum cobra do Flamengo. Quase que eu apanhei. Tá bom? Bom, meus amigos, concluindo depois dessa, né? A análise dos sonhos, ela serve para esclarecer os motivos inconscientes que estão por trás dos distúrbios somáticos. A finalidade da interpretação dos sonhos é trazer à tona do consciente o que se encontra reprimido no inconsciente. Os sonhos, eles servem para recompensar os desejos instintivos que, em estado de vigília, se encontram reprimidos. O sonho, meus queridos, é o espelho do seu pensar inconsciente. Ele reflete os conflitos emocionais que são a causa do sofrimento e que ficam pulsando no inconsciente. Então, meus amigos, sonhem. Mas sonhem lucidamente aquele sonho dos objetivos. Se querem ficar curados de alguma coisa, sonhem, pensem. Se querem conquistar algum objetivo, um emprego, sei lá, qualquer coisa, sonhem. Mas jamais esqueçam de colocar pilastras debaixo dos seus sonhos. Porque se vocês não colocarem pilastras, os seus sonhos vão ao chão. Então, um grande abraço para todos e até a próxima palestra, se Deus assim o permitir.